EP Agro. Essa semana no EP Agro vamos explicar como a taxação dos Estados Unidos está impactando a produção de peixes no interior de São Paulo e também afeta os citricultores da região central. Tem também a previsão do tempo e a análise do nosso consultor em agronegócio, José Carlos de Lima Júnior. É sábado, às 9h30, aqui na CBN. ...2025. Nosso time entra em campo para te contar cada história do futebol. Em cada canto do planeta, ecoando o nosso grito de gol. Para você vibrar e se informar. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Pois é, 4h05. Muito boa tarde para você que está com a gente nesta sexta-feira, dia 18 de julho de 2025, hein? Sextou, cá estamos para mais um Arena CBN. Muita coisa pra gente falar. Olha, essa condenação aí mexeu com o país, hein? Mexeu. Essa condenação mexeu com o país. Tá todo mundo se manifestando. Agora foi a vez do pessoal de Minas Gerais se manifestar. Sim. Vamos falar bastante também, porque o esporte tem que falar dos principais assuntos deste país. Tanto dentro quanto fora de campo. E nós vamos falar essa condenação que mexeu com o Brasil. E claro que tem espaço aqui também no Arena CBN. Tudo bem, Antônio Lupe? Um pouco tenso, né? De tudo que acontece nessa sexta-feira, ele é o bom. É uma sexta-feira gostosa. É, mas assim, movimentada, né? Muito. Movimentada, boa tarde pra você. Boa tarde pra quem acompanha o Arena CBN. Sextou, hein? E sextou com a expectativa de grandes jogos pelo Campeonato Brasileiro. Tem clássico no Rio, tem clássico em São Paulo. Qual que é o clássico em São Paulo? O clássico em São Paulo é o clássico majestoso, amanhã, 9 da noite, horário gostoso. 9 da noite lá no Morumbi, vai estar pouco frio ou muito frio? É o Santos e São Paulo esse. Não, é o São Paulo, São Paulo e Corinthians. 3-0 pro Corinthians, nem precisa jogar. Lá no Morumbi, né? Não precisa nem jogar. O Morumbi é o salão de festa do Corinthians, Salão de festa do Corinthians, exatamente. Mandou bem. Bom, a gente vai falar dos jogos, e o clássico no Rio é Fluminense e Flamengo. Fluminense e Flamengo. É o famoso Fla-Flu. É o Fla-Flu. Você sabe que uma vez o cara chegou no Rio e ficou 5 minutos, quis ir embora. Você tá brincando? Sério, quis ir embora, porque ele chegou pro cara e falou assim, você torce pra quem? Eu torço pro Fla, meu irmão. E o outro, e você torce pra quem? Eu torço pro Flu. Aí ele pegou a mulher e falou, vambora. Por que você ir embora? Aqui no Rio todo mundo usa o diminutivo. Ela falou, calma, custódio. A cara do volante. Bom, começando mais uma Arena nesse nível, hein? Nesse jeitão. Nossa, foi péssimo, Mas é boa, Péssimo, precisava melhorar uns 80%. Você sabe fazer conta, Lupe? Só de mais. Matemática, demais. Ó, vou fazer uma conta simples com você. Começando o programa animado, tá sem assunto nenhum. Pouca coisa. Ó, o João tinha 10 bois. 10? Tá. O Zé também tinha 10 bois. Quanto tem no total? 20. Chegou a noite, os boizinhos foram pro curral. Só que aí veio um ladrão e roubou 17. Quantos bois sobraram? Roubou 17? É. Sobraram 3. Errou. Tá vendo? Não sabe fazer conta. Errou.
Errou. Pode repetir a pergunta? O João tinha 10, Tá, e o outro deu 20. 20. Aí 20 colocaram num curral, chegou um ladrão à noite e roubou 17. Quantos sobraram? 20, porque o boi não fica no curral? Não, claro que fica no curral. Você vai no 3. E você, Chaibe? Vai no 3 também? Pensei que também não ficaria no curral, mas sobram 3, pô. Não, então tá. Não sabe fazer conta. Não sabe. Deixa eu ver se os ouvintes sabem responder essa. Não é 3. Vocês não sabem fazer conta. E depois que enfim, né? Ele tá falando que você é um boi, viu, Lupi? Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu tô lembrando uma memória afetiva do Lupi. E o duro que ele tá pensando aqui, velho. Ele tá com a cara de pensador. Eu não sei se eu revelo agora ou se eu deixo os ouvintes, mas não é 3 o número. Mas deixa os ouvintes mandar mensagem aí no 991869070, 18 de julho, dia do quê, Lupi? Hoje é Dia Nacional do Trovador. Opa, parabéns à galera que toca aquele trompete super legal. Pra quem não sabe, trovador é a galera que toca trompete na orquestra sinfônica. Hoje é Dia Mundial da Escuta. Abraço para uns vizinhos mesmo. Hoje é o Dia Internacional Nelson Mandela, hein? Opa, esse merece. O apartheid, que nem diz o Nobre Amaral, o jogador que estava dominando a África quando ele chegou lá, né? E hoje é aniversário da cidade de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Já fui em Ponta Porã. Voltou ou não? Já. Boa. Aniversário da cidade de Cristalina, que fica em Goiás. Você já esteve lá em Cristalina? Não tive. Você rondou aquelas terras. E aniversário de Fronteira, Minas Gerais. Fronteira, fica na fronteira ali de Minas. Tem vários ranchos ali em Fronteira. Verdade, lá, Rio Bolachinha Grande. Já foi, né? É o Rio Grande Bolacha lá, não já é? foi lá, né? É o Rio Grande, é a represa, é verdade. É a represa, é a hidrelétrica de Marimbondo ali, não é? Se não me engano, eu acho que é esse daí. Essa mesmo, fica do lado de Altair, ali em São Paulo, fronteira. Boa lembrança. E tem mais alguma data ou só isso aí? Tem nenhum santo hoje? Santo, não. Aqui não. Na minha cópia aqui, ninguém mandou nada, não. Tá Se bom. tiver e alguém quiser mandar, 19... 991869070. É isso aí. Combinado? E ó, a perguntinha do dia o Zé tinha 10 bois, o João tinha 10 bois, somando os dois, 20, colocaram no curral, à noite vem um ladrão e furtou 17. Sobraram quantos? O Lupe falou 3. Vamos ver. Quem acertar ganha a caneca da CBN. Combinado, Lupe? Mas aí você joga no Google, vai ter a resposta. Não, o pessoal não pode jogar no Google. A produção mandou aqui que hoje é dia de São Francisco Solano, padroeiro dos missionários da América Latina. Essa produção aqui entende, viu? Entende. Essa é religiosa. O ouvinte tá dizendo que 27. Tá errado. Tá errado, porque o ladrão roubou, entendeu? Não, tá errado. Hoje é dia do veterano aqui no Brasil. Thiago Seigert, ou Seguir, sei lá como escreve, fala Thiago. O Thiago. Foi o dia do veterano? Não sei não. Se for o dia do veterano, queria mandar um abraço pro grande Cabelo, né? Cabelo. Aliás, eu precisei de William Cabelo hoje e eu mandei uma mensagem pra ele. E falei, e aí, agora. Como é que você já começou? Ele cobrou? Não. Eu falei assim, como é que tá no novo emprego? Ele falou assim, só começo em agosto. Ué, mudou tudo agora? Pois é, né? Falei, deixou a gente aqui à deriva, cara. Pois é. Bom, 4h11. Vai mandando mensagem aí, sexta-feira, sua linda, 991869070. A gente pode também, além dessa enquete do boi... Não, mas pode ser que você quiser. Eu queria fazer o palpitão. Faz tempo que a gente não faz o palpitão do clássico Corinthians e São Paulo. Mas óbvio que o Corinthians vai ganhar. Valendo uma... O que tem lá de brinde que você separou? Não. Caneca, pode ser? Não, mas vamos dar um negocinho mais legal. Mas tem algum negocinho mais legal? Tem. Palpitão, quem acertar o placar do clássico, porque uma pessoa ou outra pode acertar, vai concorrer duzentão do Giovanetti. Quê? Duzentão do Giovanetti. Fechou? Tá de brincadeira. Não, duzentão do Giovanetti. Mas tem que acertar o placar e aí a gente vai sortear entre os acertadores. Aí, vamos se tiver supor mais de um. 10 pessoas acertaram que o Corinthians vence por 2-0. Boa, vamos embora. Entre esses 10, nós vamos sortear duzentão do Giovanetti, que vai vir na caneca da CBN. Combinado? Boa, combinado. A partir de agora. 991869070. Só texto, hein? Só texto. Não manda áudio, não. Só texto. 991869070. Combinado? Manda aí. Quem vence? São Paulo ou Corinthians? Seu nome, o placar e vambora. O comando... não, hoje tem sarcófago ainda. Hoje tem. Aliás, hoje é o Guarani, né? Hoje não, hoje é a Ponte Preta. Mas manteve a Ponte 2 dias? Vocês não vão acertar. Mas o torcedor da Ponte sabe que jogo que é. A Ponte enfrentou um time amarelo. Mas ontem era amarelo. Outra vez? Não, ontem foi o Guarani. Mas então não pode ser o mesmo. O Brasiliense. É de São Paulo? Eu não vou falar muita coisa a respeito do adversário, não. Tenho 5 segundos?
Tem os 5 segundos. Vamos ouvir os 5 segundos, então, para ajudar a tentar decifrar esse enigma dessa sexta-feira, 18 de julho. Põe aí, Bolachinha, 5 segundos. A torcida faz a parte dela. 23 mil pessoas lotam o estádio. Mais de 23 mil pessoas. É jogo de... Antes de 2000 de 2000, porque depois de 2000 não cabia mais 23 mil lá. Ué, Né? calma, Chaves, vai devagar, pô. Não é verdade. Pô, não tem nenhum integrante do Pode Ponte hoje aqui, você dá uma dessa? Aí agora... Cara, é jogo de título ou de acesso? A música tem música? Tem música. A música vai ajudar, quer ver só? Cara, essa galera surgiu e depois acabou sumindo com o avançar do tempo e tal. Mas eu vou falar em inglês, porque é legal. Blink 182. Oh my God. Muito bom. Muito isso bom. aí. Eu gostava. Você gostava do Blink 182, ô Shaibe? Eu não entendi o que ele falou. É legal, era gostoso, né? Era gostoso, sim, cara. Como é que é, Bolacha? Eu não entendi o que ele falou. Volta aí, Bolacha, você vai entender, fica tranquilo. Bom, é o seguinte, o torcedor da Ponte eu tenho certeza que sabe Que o ano jogo é desse esse? jogo e qual é o jogo. Essa música é nova, essa música não é velha, não. Essa música é nova. Você que tá falando. Mas eu quero ver. E ó, lembrando que tá valendo duzentão do Giovanetti, palpitão premiado. Manda aí 991869070. Quem vai vencer o jogo? Corinthians e São Paulo, famoso clássico choque rei, hein? Majestoso. Isso mesmo. Majestoso. 991869070. Aliás, aproveitando que sextou, Ronaldo, eu tô na área, viu? Se quiser me convidar pro sábado, eu tô indo também. Arena CBN. Economia pra lá de boa para animar sua... A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99. Trânsito. São 4h16, boa tarde para você, Mário Quintino, trânsito, destaque aqui na CBN. Fala, Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha, atualizando a situação da região do Nova Europa pela Washington Luiz. Mais cedo aconteceu um acidente no cruzamento com a Avenida Nelson Vanucci e ainda tem atendimento dessa ocorrência, foi uma colisão, um carro acabou atingindo uma bicicleta ali no trecho, inclusive o ciclista foi socorrido, foi levado já para o pronto atendimento do Padre Anchieta, mas ainda tem uma interdição parcial, então atenção ali pela região. Para quem vai no sentido contrário, em direção da Ponte Preta, aí boas condições pela Washington Luiz, falando também da Ângelo Simões, que já tem movimentação maior, principalmente para acessar o Washington Luiz, então para quem vem da região da Ponte Preta, atenção lá no trecho, e falando também da Via Expressa Valdemar Pascoal, a movimentação já é maior em direção da Prestes Maia, principalmente proximidades da Avenida General Carneiro. Eliel. Perfeito, Mário. Já tem mais notícias aqui no Arena ainda, hein? Daqui a pouco você volta, mas aí eu vou querer saber das estradas, combinadinho? Conectado com a TIM, líder em 5G, você pode tudo. TIM, imagine as possibilidades. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir.
E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio. Arena CBN. Horas e 20 minutos, 4h20, hein? De volta com o Arena CBN. Sexta-feira tá movimentada, hein? Sexta-feira movimentada. Aliás, essa condenação aí tá pegando, hein? Nós vamos falar disso já já. Esse negócio é complicado. Complicado mesmo. Mas acho justo. Foi lá. Falou besteira em rede social. Aí, o que deu, sim, né? Sim. Nós vamos repercutir já já. 1-1, Corinthians e São Paulo. Mandou aqui o Fábio. Quem? O Fábio. É aquele da turma do Zinho. Boa tarde, Fábio. Vai ser um jogo feio, 0-0. Wagner Guimarães, Santista. Ué, mas por que o Santista tá falando que vai ser um jogo feio? Porque tem duzentão no Giovanetti, ele quer palpitar, Não, mas o jogo feio é o do Santos. Ah, não, o Santos tem Mineiro Ney, né? Jogou muito bem Santos contra o Flamengo. Ney. Aliás, o Neymar tá num estilo legal, hein? Legal, bonito. Achei bem legal. Eu teria coragem. O Neymar, você sabe que eu tenho vontade, muita gente não gosta do Neymar e eu respeito. Eu tenho vontade de ser parça do Ney. Ah, entendi. Achei que era outra coisa. Não. Mas tudo bem também, né? Aí é cada um. Eliabe. É nome diferente esse, hein? Eliabe. Eu já vi Eliezer, Elias, Eliel, Elielton, agora Eliabe. Você conhece o Eliabe? Não, só ele fecha. Enfim. São Paulo 2-1 no Corinthians. Mandou aqui o Eliabe. Grande Eliabe. Aí, o Guilherme Gomes de Campinas já tá revidando, 2-1 pro Corinthians. E não pro São Paulo. Corinthians 3-1, é a opinião aqui do Antônio Dorte. Grande Antônio. O Bruno, do Padre Anchieta, 2-0 São Paulo. Grande Bruno. O Wilson, 2-2, Corinthians e São Paulo. Wilson. O Vinícius. Boa tarde, galera. Como bom São Paulino, esse majestoso vai ser um belo 2-1 pro Tricolor, com gols de André Silva e Cedric. Palpite pra ganhar sozinho. Acho que não, hein? Eu também acho que não. Boa tarde, meu nome é Michael ou Michael, tanto faz. São Paulo vence 3-1. São Paulo. Aqui. Michael Michael. O Emerson, que aliás... Tanto faz pra você, né? Que não é chamado de Michael, Michael. Qualquer coisa você vai lá, põe o nome que você quiser nele e deixa eu ficar quieto. Calma. O Emerson tá dizendo Corinthians 2-0 aqui, Corinthians 2-0. E o Emerson já matou, já. Sim. O sarcófago, hein? Sim. Boa tarde, palpite pro majestoso é 2-1 pro Corinthians. Carlos Eduardo Ramos. Tem nome de setorista, né? Informações agora do Corinthians com Carlos Eduardo Ramos. Isso, boa tarde, Eliel, boa tarde a todos. Aí já vem descarregando informações. A Renata disse que é o Corinthians que vai vencer, mas ela não falou qual o placar. Renata, final do telefone 1020, o placar pra gente, por favor. Tem que acertar o placar. Aliás, final do telefone legal, né? 1020. Eu queria ter um final do telefone assim, 1020, Bolacha. Imagina. Super fácil, né? Dá pra guardar tranquilo, fácil. Né?
Valendo duzentão do Giovanetti, 991869070 pra quem acertar o placar, hein? R$200 no Giovanetti, pode gastar Isso dá como quanto quiser. em tulipa? Assim, em tulipa? quanto? Eu não sei quanto que tá cada um. Depende. 7,99. Ah, dá bastante. Dá bastante. Dá pra uma segunda-feira, né? Ah, não, é bastante. Pô, você não acertou quantos bois roubaram lá e sobraram? Quase 20, cara. Você vai acertar, pelo amor de Deus. E o palpite do jogo do São Paulo é 1-1, mas vai ser sofrência. Mandou aqui o ouvinte. Olá, meu nome é Fabrício Marcondes dos Reis Gomes, no bairro Botafogo, e o placar vai ser 1-1. Gostaria de participar da situação, do sorteio aqui. Tá participando, já mandou Fabrício o placar, Gomes. Grande Fabrício. O José Carlos Duarte tá mandando 2-1 pro Corinthians. 2-1. 2-1 pro Coringão. Newton de Paula. Grande Newton. Cristiano de Sumaré, 2-0 São Paulo. Olá, gostaria de participar do sorteio do voucher. Me chamo Rosana Célia. Ela é em Campinas e o palpite vai ser 1-0 pro São Paulo. Ó, o primeiro palpite 1-0 pro São Paulo, hein? Só esse. Palpite bom, hein? Boa tarde, amigos. Lucas de Limeira. Paulo Luca de Limeira, 1-1 na visão dele. Edson Antunes, 2-0 pro São Paulo. Aloísio Barbosa de Campinas, São Paulo, 2-1. O Alex Leite, também de Campinas, São Paulo, 2-1. Daniel Ribeiro, Corinthians, 3-0. Eu tô com o Daniel, hein? Outro aqui, ó. Ana Paula Ramos, 3-0 pro Corinthians, um do Memphis e 2 do Yuri, mas aí a Ana Paula ela escorregou, né? O Yuri acho que não joga, né? O Yuri tá dodói, tá machucado. Aí o Eli Carlos e seus teclados mandou aqui que vai ser 3-0 pro São Paulo. Já Grande, tá rebatendo. E aí o ouvinte aqui, o Miro de Valinhos. Miro? Conhece o Miro? Não conheço. E o Toshiro? O Miro tá dizendo que vai ser 3-0 pro São Paulo. Corinthians 3, São Paulo 2. Carlão Fernandes. Ô, Carlão, vai descansar, velho. O Carlão tá de férias e fica pondo codinome aqui. Esse é o Carlão Foi Fernandes. mal, né, seu Carlão? Foi muito mal. 2-2, Fabiano Santista. Ó o Derivaldo de Souza aqui, que o cabelo gosta. 1-1. Mandou o placar dele. Oi, Jorge, boa viagem. 2-0 pro São Paulo. Jorge do Boa Vista. Boa Vista. Aqui. Geraldo de Hortolante, Corinthians 1-0. Vai mandando aí. 991869070, valendo duzentão do Giovanetti. Quem vai vencer o derby, o placar e o seu nome? Não é derby, é o majestoso, é derby, é 2 times da mesma cidade. É derby, pô. Não, derby é Corinthians e Palmeiras, Ponte Preta e Guarani. Atlético de Sorocaba e São Bento. É derby. Entendeu? Quando jogava aqui Ponte e o outro time aqui, o de Campinas sem ser o Guarani. Qual que era mesmo? Campinas. O Campinas. Futebol derby, pô. Para, derby. Não. Você tá derby, louco, claro que é derby. Você tá completamente maluco. Portuguesa e São Paulo não é derby? Portuguesa e São Paulo não é derby. Você mudou agora? Não, Portuguesa não é clássico, é jogo tradicional. Aí, agora ele mudou de opinião, Portuguesa e São Paulo não é clássico, é um jogo tradicional. Pô, aí fica difícil. Clássico é Nacional e Juventus, clássico. É, porque é o Juvenal. Mas Portuguesa e Corinthians. A nomenclatura que foi dada a específicos jogos, por exemplo, Guarani e Ponte Preta em Campinas, Palmeiras e Corinthians em São Paulo. O derby realmente é isso. O resto é clássico, não é? Ou majestoso, ou choque rei, assim vai, Vocês estão cara. querendo inventar, cara. Essa que é a grande verdade. Ô, Bolacha, tem áudio aí também, não tem? Boa tarde, seus mal acabados. É o Léo de Sumaré. E aí, Léo? O programa já é uma piada. Com sarcófago já é uma piada. O Eliel contando piada. Aí eu elevo o nível. Aí é pra acabar, né? Eu elevo o nível. Fala de futebol, pelo menos. Nós estamos falando aqui do palpite. Fica tranquilo, pô. O cara manda uma dessa logo cedo, velho. E sexta-feira ainda. Mas a sexta-feira o que tá não, aí confusa, né? Não é piada, ele é a situação do Corinthians fora de campo, né? Verdade, o Corinthians que não quitou a parcela da CNRD, né? Da Câmara Nacional de Resoluções de Disputas. E agora pode ter a situação complicada com o Transferban, né? O Corinthians fez um acordo para pagar os credores, acabou não realizando, era até ontem. E o Stabile deu mais tempo aí, tentando conseguir mais tempo para pagar, mas o Corinthians tem situação complicada. Lembrando que se não pagar, não pode contratar nenhum jogador. E principalmente o Cuiabá está cobrando o Corinthians mais 18 milhões em relação à venda do Ranieri, né? Desde o ano passado, faz um ano. O Cuiabá até brincou nas redes sociais. Ô, Chave, o presidente do Cuiabá tá esperando esse dinheiro tem uns 25 meses, viu? Antes mesmo de vender, ele já tava cobrando o Corinthians. Mas quem nunca esqueceu de pagar um boleto, hein? né, o Chaibe? O Chaibe. O Chaibe, é verdade. É porque ele nunca precisou pagar um boleto, né? Tudo débito automático.
Ele não esquenta a cabeça se é dia 15, dia 20, dia 25, dia 30, dia 1º, né, Bolacha? Até porque a única já vai conta, direto, né? A única conta que ele entra, o dinheiro não tá diminuindo, tá aumentando por causa do rendimento, né? É diferente da gente, né? Mas enfim. Aliás, tem que pagar pela imagem do Fábio 4 Scheib, milhões e 200 mil reais, acabou não pagando, viu? Ontem, 4 milhões e 200? Tá sem grana mesmo, hein? O Fábio Scheib tá fazendo implante capilar, não tá, eu não? Eu também tô achando. Essa imagem aí, eu acho que ele ficou lá nos Estados Unidos. É minoxidil, cara. Minoxidil. Já tomou minoxidil? Não, nunca tomei, não. Eu acho que minoxidil é aplicável, não é? Não é tomar. Não, tem via oral também. Via oral, cara. Ô, cara, mas tá fazendo efeito, tá fazendo efeito. Resultado, hein, velho? Alguma coisa tá crescendo aí, hein, tá crescendo, tá bonitinho. 4 horas e 28 minutos. Põe mais um ouvinte que mandou áudio aí. Boa tarde, galera. Boa tarde. Boa tarde. Aloísio Barbosa, de Campinas. Mas já falou, Aloísio. São Paulo e Corinthians, 1-1. Um placar sucinto, hein? Tranquilo, leve. Ele mandou texto e áudio, né? Texto e áudio. Esse quis garantir o placar. O placar. Boa tarde. Tudo tarde. Bem, Arena? Tudo bem. O meu recado hoje vai para o Eliel Almeida. Ferrou pra mim, hein? Eliel, aqui é o Fernando Gramari. Ô, Bugrino! 61 anos de Campinas, 61 anos de Ponte Preta. Mudou? Sim. Isso é uma coisa que você não sabia. Eu fui repórter esportivo também. Foi. E sempre acompanho tanto Ponte Cobriu quanto o Bugre. qualquer outro time que esteja sendo passado. Ele não falou Eu Bugre. só lembrei do jogo Guarani e Avenida, até por brincadeira, porque o Guarani perdeu aquele jogo com a Avenida. Tá bom. E brincaram que foi a Avenida. Perfeito. Só isso. Eu sou ponte pretano assumido, graças a Deus. Vai, o Gramari. Viu só, cara? Vai, essa daí foi boa, gente. vai. Não, gente, tudo bem. Foi respeitoso o tom do Gramari, gostei. A cutucada que ele deu no Carlão, né? Porque ele falou, eu sou assumido, né? Diferente do Carlão. Aliás, Carlão vai ser pai de novo, hein? Parabéns, Carlão. Ô, Gramari, e aquela foto sua que chegou aqui pra nós com a camisa do Bugre? Do Fumagalli? O que é? Um acidente de percurso, então? Não entendi essa, mas tudo bem. Não, o cara pode ser o que ele quiser. Tudo bem, fica tranquilo. Ó, o Jonas mandou 3-1 pro São Paulo, Jonas Silva. O outro ouvinte aqui mandou jogo do Timão 1-1, Douglas Garcia. O Maurício de Campinas, Corinthians 1-0 e o Félix de Hortolândia 5-5. Mas esse quer ganhar sozinho. Esse quer ganhar sozinho ou não vai passar nem perto do voucher. Quem vai vencer o majestoso valendo duzentão do Giovanetti? 991869070. Repórter CBN. Sexta-feira, 18 de julho de 2025. O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, afirmou que vai manter o recesso parlamentar até o dia 4 de agosto, mesmo após pedidos da oposição ao governo Lula para cancelar as férias. Senadores do PL, partido de Bolsonaro, passaram a defender a medida após a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente. Os agentes cumpriram medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, criticou a ação numa publicação feita em inglês nas redes sociais. Ele citou as medidas impostas contra o pai e disse que Moraes dobrou a aposta após o presidente americano Donald Trump enviar uma carta a Jair Bolsonaro. O ex-presidente está proibido de falar com o filho e outros réus investigados pelo STF. A Polícia Civil de São Paulo identificou o suspeito de ter matado o empresário encontrado num buraco no autódromo de Interlagos, na zona sul da capital paulista. Segundo a investigação, o homem é um dos seguranças que trabalharam no evento de motos em que a vítima estava. Ele é lutador de jiu-jitsu e tem antecedentes criminais por furto e ameaça. O nome do suspeito não foi divulgado. A companhia americana Meta informou que não vai assinar o Código de Conduta sobre a Inteligência Artificial publicado pela União Europeia. Para o chefe de assuntos globais da empresa, as diretrizes são exageradas. O marco voluntário tem um objetivo de ajudar instituições a se manter em conformidade com a Lei de Inteligência Artificial do Bloco Europeu. O código inclui proteções autorais para criadores e exigências de transparência para modelos avançados da ferramenta. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Eu falei que ele voltava. Mário Quintino com informações das estradas agora, porque olha, primeira vez em 25 anos de Arena que o Mário Quintino vai falar que tudo tranquilo, o motorista encontra muito sossego pelo caminho. Não é isso, Mário? Boa tarde de novo. Boa tarde de novo, Eliel. Não vai ser dessa vez. O nosso ouvinte diminui a velocidade na rodovia Dom Pedro, aqui em Campinas, para acessar a rodovia Anhanguera. Inclusive, tem uma ocorrência ali no trecho, pouco antes do Trevo dos Amarais. Então, atenção para quem vai em direção da rodovia Anhanguera, à altura do quilômetro 143. Essa ocorrência está ali na pista expressa, então quem puder dá para ganhar um pouquinho de tempo através da pista marginal e aí mais à frente, já na chegada para a rodovia Anhanguera, acaba diminuindo a velocidade mesmo pelo excesso de veículos. Para quem vai no sentido de Jacareí utilizando a Dom Pedro aqui em Campinas, também tem uma ocorrência à altura do quilômetro 127, à altura do Trevo de Souzas. Atenção também pela região, a lentidão começa já na altura da Avenida Mackenzie, à altura do quilômetro 130, e já no trecho de Jarinu, o nosso ouvinte acaba diminuindo a velocidade também entre Jarinu e Atibaia. Mais cedo teve uma ocorrência à altura do quilômetro 90 e ainda tem atendimento, então atenção principalmente do quilômetro 91 até o quilômetro 87 para quem utiliza Dom Pedro e vai em direção de Atibaia e também de Jacareí. No anel viário Magalhães Teixeira, a movimentação é maior nos dois sentidos, já na altura do Trevo de Valinhos. Eliel. Perfeito, obrigado, meu cara. Agora sim você volta só no ponto final e, claro, depois no fim de expediente nesta sexta-feira, combinado? Um abraço, até lá. Valeu. Oferta do dia Oba Hortifruti, azeite mediterrâneo Oba Bem Querer 500 ml por R$ 34,99 cada. Passe na loja Oba mais próxima e conheça o novo site obahortifruti.com.br. 25 continua unindo forças. Várias cidades seguem mobilizadas e ajudando quem mais precisa. Participe, doe cobertores, roupas femininas e principalmente peças masculinas e infantis. Para mais informações, acesse campanhadoagasalho.eptv.com.br. Campanha do Agasalho 2025. Aqueça com amor e doe com o coração. Seu sonho encontra um lar. Arena CBN. 4h35 de volta com o Arena CBN. Ó, os palpites estão chegando aos montes aqui, ó. O Eduardo Coelho, São Paulo e Corinthians 1-1. Grande Eduardo. O jogo do São Paulo vai ser 2-1 pro São Paulo, Joselito Diniz. Valeu, o Odilei de Limeira tá dizendo 2-2. 2-2. O outro ouvinte aqui tá dizendo: boa tarde, gostaria de participar do palpite, porém irei indicar meu placar na segunda-feira de manhã. Não vale, velho. Aí não, né? 2-2, empate. André Silva, Vanderlei Cavalcante. O atacante mandou o palpite dele? Não é ele não. A pessoa, André Silva, faz 2 gols, empata 2-2, ele ganha o voucher? Não é ele não. Ah, não, André Silva. Não é o atacante do Corinthians, do São Paulo. É o André Silva, mas não é o do São Paulo. Ah, então tá bom. São Paulo 2-0, Vanderlei Cavalcante. Alô, Vanderlei! O Cabelo gostava tanto do Arena que saiu um mês antes de começar. Isso é verdade, viu? Não, isso pegou todo mundo de surpresa. Acabei com ele aqui. Corinthians vence por 1-0. Wagner Mendes. Vitor, do Parque Universitário de Viracopos. Empate 2-2. E com interferência do VAR ainda. Ô, louco. Sacanagem. O João Antônio de Hortolândia, 0-0. Meu nome é Valmir de Hortolândia. O placar do jogo vai ser 1-0 pro Corinthians. Boa tarde, Sérgio de Sumaré, morando em Barretos. São Paulo 3-0. O Barretos vai ter um rodeio lá esse mês agora de agosto, hein? Não, uma festinha pequena coisa lá. Simples, né? Vão armar uma lona e fazer um rodeio. Ô, coisa boa, Fiquei hein? sabendo que é coisa simples, não é muito grande, não. Alô, Silvana de Campinas. É aquele que você tem que pegar o sorteio pra participar. Acho que é o Guariza que tá organizando, né? O Guariza, ele conhece o rodeio. Silvana de Campinas, 1-1. São Paulo 3, Corinthians 2. Vail, mandou aqui. Grande Vail. O clássico vai ser 1-1. Vocês... Meia hora de programa e não falaram nada do líder do Brasileiro. É verdade, eu ia falar no bloco anterior, mas não deu tempo. Cruzeirão da Massa provando aquilo que a gente falou aqui. Não é porque o Fluminense chegou na semifinal que era o quarto melhor time do mundo. Não é, e foi provado ontem. Tudo bem, o primeiro tempo do Fluminense foi bem legal, mas o Cruzeiro foi lá em nheque, 2-0. E eu venho alertando já tem mais de um mês. Cuidado com o Cruzeiro. Quando o Cruzeiro ganhou do Palmeiras lá atrás, em 10 minutos de jogo já estava 2-0, eu falei... Cuidado com o Cruzeiro. O Cruzeiro ganhou do Flamengo. Cruzeiro vem firme na briga pelo título. E sabe o que vai apimentar essa briga do título do Cruzeiro? O quê? O Cruzeiro tem 8 jogos no próximo mês.
Flamengo e Palmeiras têm 11. Por causa de jogos de Copa do Brasil, Libertadores, atrasados e tudo mais. Mas Corinthians e Palmeiras têm 11. Flamengo e Palmeiras têm 11. O Cruzeiro tem só 8. O Cruzeiro tá se dedicando ao Campeonato Brasileiro e eu acho que vem título aí. E diferente do que você pensa, o Palestra de Minas vai ser campeão brasileiro, viu, Chaive? Cruzeiro que saiu da Sul-Americana também, né? Não classificou no grupo, acabou ficando fora e até foi um benefício para ele. Como você disse, vai ter poucos jogos ainda até o final do próximo mês também. Pode se dedicar exclusivamente ao brasileiro. E é uma questão também que o Cruzeiro, que há tempos não figura entre os grandes, né? Entre os líderes da competição, esteve na Série B por bastante tempo também. Agora mostrando realmente que é um time de chegada. Percebi. Eu não queria falar nada não, mas ele tem o dom de cutucar. Cara, elogia, velho. Fala, o Cruzeiro, parabéns. Não, ele menosprezou, falou, o Cruzeiro, né? Eliminado a Sul-Americana. Faz tempo que não chega em lugar nenhum. Tava na Série B. Os caras comemoram, não, ano que vem vamos jogar Sul-Americana, Chega lá, é um martírio pra jogar. Ficar livre logo pra jogar o Brasileirão, pô. Não fala da escolha do acerto da diretoria em se desfazer de um cara que pro Cruzeiro era ídolo, que é o Dudu. Exatamente. E ter mantido ali o Léo Jardim, que é o técnico. Matheus Pereira. Tá jogando muita bola. Tá engolindo o Rafael Veiga. Artilheiro do Brasileirão. Caio Jorge. O Cruzeiro tem um 9 diferente do seu time. Entendeu? É verdade. Você vai lá e fala que o Cruzeiro tá... que ângulo. Bom, 4h39. Tá de brincadeira. Muita brincadeira. Derby é um clássico de futebol entre equipes rivais, especialmente da mesma cidade. Portanto, não banalizem. É isso. Ponte Preta e Guarani, derby. Portuguesa e Palmeiras, derby. É isso que ele falou aqui, pô. É o Pedro Maciel. Mas vamos respeitar a opinião do Pedro, grande ouvinte aqui do Arena. Boa tarde, amigos meus jovens. 3-1, 3 gols do Oscar. O Credson de Sumaré. Grande Credson. O Credson, de vez em quando, a gente usa ele, né, o Bolachinha? Quando o pessoal chega e fala, é no débito ou no Credson? Boa tarde, amigos. Vai dar empate no derby. E quando vocês vão tomar uma no Flor do Minho? Vamos lá, velho. Ele falou que vai pagar o Ayrton Dias. O Ayrton, vou hoje lá. Me manda a localização. Ninguém tá falando do boi aí, quantos bois ficaram, Léo? Ninguém tá falando, cara. Mas, eu já falei lá no começo do programa, na verdade, algumas pessoas mandaram aqui. Teve um que mandou 27, o outro mandou 20, porque não fica no curral, igual a desculpa do Lupe. O outro mandou 3 também, falando que a matemática é a matemática, se tem 20 bois. Eles estão no curral, vem um ladrão e rouba 17, sobram 3. Não tem como fugir disso. É isso. Mas tem a questão do X, que é igual a Y, que vocês não estão considerando. Entendeu? O cateto, a hipotenusa, vocês não estão considerando. A forma lá de Bhaskara. Eu vou falar já, lembrando pro ouvinte, João tinha 10 bois, o Zé também tinha 10 bois. Os dois juntaram numa fazenda, deu 20, colocaram num curralzinho. Só que aí vem um salafrário de um ladrão e roubou 17. Sobraram quantos? 3. Não é 3. Vocês estão errando. Não é 3. Vocês estão errando. Edmário de Campinas, mandando mensagem aqui, tá falando que o jogo Corinthians-São Paulo vai ser 2-1 pro Timão, 3-0 pro Corinthians. Patrício, Rafael de Campinas, 2-1 pro Timão, 3-3, Clésio Palhares, o Majestoso será 0-0, Antônio do Jardim, Boa Esperança, Marcos Pimenta, 1-1, o ouvinte aqui do Jardim Botafogo, Corinthians 4-1. Aliás, ninguém falou 4-1, hein? 4-1. Marcos Antônio Carvalho. Jogando no Morumbi, hein? 4-1 pro Corinthians no Morumbi, Deus do céu. Imagina o Marco Antônio Carvalho, Lupe, você lembra dele? Não. Que participou aqui do Jardim Botafogo, ele é vizinho do Guarizo, ele que denunciou o Guarizo. Verdade. Guarizo, uma verdadeira chaminé ambulante, do quantidade de fumo excessivo, pra síndica, Marco Antônio dos Santos. 2-1 pro São Paulo, Paulo de Campinas. O ouvinte mandou um monte aqui de resultado, mas não mandou, né, o correto. A enquete dos bois, o ouvinte está esperando o resultado. Bom, eu vou falar agora. Vamos lá. Vou falar agora para vocês aprenderem matemática. Vamos começar logo. Você é bom de matemática, o Bolacha, não? Não, falou que não. Quantos você acha que sobrou, Samilá? Quantos bois sobraram? 3. E você, Bolacha? Tá no 3 também. Então tá bom. Vamos lá. Senta que lá vem história. João tinha quantos bois? 10. O Zé tinha quantos bois? 10. Aí vem um ladrão e roubou quantos? 17. Sobraram quantos? 3. Erraram. Sobraram 13. Porque o ladrão roubou 17.
Nossa. Vai, continua aí o programa. Bom, assim, cara. Por favor, velho. Fala os palpites. Vai, fala os palpites aí. Mas não, foi bom. Fala os palpites aí. Fala os palpites, por favor. Sobraram 13, velho. O ladrão roubou do Zé 7. Não roubaram 17. Ele roubou só do Zé. Os boizinhos do João ele não mexeu. Vamos com os palpites aí. Sobraram 13, pô. Assume que vocês não sabem fazer conta. Interpretação de texto é tudo. É tudo. Vocês não sabem fazer conta? Não, fazer o quê? Vocês são muito xarope. Um abraço mesmo a todos aí. Valeu. Alô, Dilei de Limeira. Já mandamos um recado aqui pra você, ô Dilei. Ele quer que eu fale. Ele quer. Você vai intervalo, ele falou assim: essa é boa pra você passar pra galera. Você vai contar Eu não vou contar, não. Ele vai contar, certeza. Ele vai contar essa semana pra galera. O Chaves não vê a hora de terminar o programa pra contar pro pai dele. Pode ficar Tá no grupo da família. Exato. Eduardo Bugrino, igual Gramari, mandou aqui, ó, clássico meia boca, vai ser 0-0. O ouvinte, bora pro Flor do Minho hoje, vai ter rock. O Rangel Boneto. Ô, Rangel, bora, só alguém mandar a localização, nós estamos indo. Derby é o clássico mais antigo da cidade. O ouvinte aqui, o Fer, tá me mandando. Preciso saber se Palmeiras e Corinthians é o mais antigo de São Paulo, é, o Scheibe? Palmeiras foi fundado, porque na capital paulista o São Paulo foi fundado depois, né, do Palmeiras e Corinthians. É verdade, o Santos é em Santos. Ipiranga e Paulistano, não foi? Eles até fundaram a Federação Paulista. Foi, junto com tinha outro, o Paulistano. Jabaquara, o Jabaquara é de Santos, né? Aliás, o Pelé fez um treino em Jabaquara, falaram que não virava. Não virava, falaram que não dava certo. Aí foi pro Santos e virou o que virou. Meu palpite 3-0 pro São Paulo. Só pra corrigir aqui o ouvinte, o Patrício Bendel. Obrigado, Patrício. 4-1 São Paulo, verdade, o outro ouvinte já tinha dado. E o ouvinte tinha acertado aqui dos bois, tá vendo? Ó? O ladrão roubou 17 e não 17 bois, tá vendo? Como é que ele chama? Esse aqui é o famoso Diego. Ô, Diego. Diego do Parabéns, CG. hein, Diego? É Diego do Campo Grande. Campo Grande. Grande CG. Boa tarde, 3-1. Onde anda o Cabelo? Wellington de Limeira. O Cabelo ele foi detido por pensão alimentícia, Wellington. Mas nós estamos com as advogadas em cima aí, vai dar certo. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Boa, Eliel, rachei, tá vendo? Vocês não têm senso de humor, vocês não sabem o que é humor. Eubi Hoffman, esse nome é diferente, hein? 2-1 pro Corinthians. Patrícia Kelly dos Santos, Corinthians 1-0. Boa tarde, galera, Marco Aurélio de Itu, amigo do Chaime, hein? Boa. Vai ser 0-0. Marli de Campinas, bem pertinente essa piada do boizinho, tá vendo? Gostou, Marli, viu? Vocês não entendem o que é interpretação de texto. Deixei claro no começo do programa, o Zé tinha 10, o João tinha 10, somado dá 20. Colocaram os boizinhos no curral, vem um ladrão e roubou 17. Sobraram quantos? Agora você sabe, né? Agora toda hora vai ser 13. 13. Tem ouvinte que mandou áudio pra gente aí, Bolachinha, vamos ouvir. Boa tarde, galera. Boa Ouvindo tarde. aqui em Americana, em alto e bom som e bem-humorado. E aí, estamos falando de futebol. Estamos falando de futebol, pô. Claro que aqui só fala de futebol. Só fala de futebol. Boa tarde, tudo bem? Luiz, Jorge Amanda, Hortolândia. E aí, Luiz? São Paulo 1, Corinthians 0. Sexta-feira braba, hein? Braba, Luiz. Brasília tá pegando fogo. Tá pegando fogo e nós vamos falar dessa condenação. Se Brasília tá pegando fogo, tem que dar uma olhada no motor, porque às vezes tá... Não é essa Brasília. E quando Brasília pega fogo, é água na buzina. Entendi. Fica tranquilo. Ô Luiz, nós vamos falar dessa condenação também no Arena. Isso merece repercussão. Põe mais um aí, Bolachinha. Desculpa eu voltar a falar de novo, mas diz pra esse cara aí que falou que pra vocês falar de esporte, que eu tenho 68 anos. Olha aí. E na minha vida nunca assisti um esporte tão bonito, bacana, como eu ouço de vocês. Além da gente saber tudo em futebol, divertimos a beça e damos risada sozinho no carro. Abraço pra todos. Manda o Pix aí. Esse ouvinte merece um Pix, um beijo e um queijo. Com certeza. Isso, a gente vai mandar um boi do Zé também pra Boa tarde, meus amigos. Meu palpite é 2-1 pro São Paulo. Mandou aqui o Cadu de Campinas. E o Cadu... São Paulo que teve uma notícia ruim hoje, viu, Eliel? O Lucas já tá fora há algum tempo, né? Desde maio. E hoje foi diagnosticado que vai ter que passar por uma intervenção no joelho direito, né? No joelho. Ele Fala tinha, cirurgia, que ele tá machucado. Não tenta dificultar, velho. Não, cirurgia é outra coisa. Cirurgia vai ficar até o ano que vem. Intervenção é até agosto só. Final de agosto ele tá de volta, segundo os médicos do Tricolor Paulista, não é, cara? Tá bom, cara. Você falou, tá falado. Se você falou, eu acredito. Você cirurgia é diferente de intervenção. O Cadu tá pedindo pra você falar seu palpite pro São Paulo e Corinthians. Não sei quem que é o Cadu, não. Tá pedindo aqui. Eu também não entendi por que o palpite da Samela
Ele quer saber, mas enfim, é verdade mesmo. É verdade, não é mentira não. 10-10, falou 10-10. Tá bem a Sêmila de futebol, entende muito. Ó, vamos falar da condenação, chega de enrolar, porque eu acho que assim, o assunto hoje explodiu. Mas vamos falar rápido, porque vai vir muita mensagem. Porque tem gente que defende um lado, tem gente que defende o outro. Tô nem aí se o ouvinte defende o lado A ou B. Eu só quero dizer o seguinte, a justiça está certa. Brincou com a justiça, foi lá nas redes sociais, falou besteira, o que aconteceu? Condenação. 6 jogos de suspensão pro Dudu. Tá certinho a justiça. Certo. Eu também concordo. Tá certinho, foi lá e ofendeu ainda mais a sua presidente, Chaive. Dudu tá suspenso, é isso aí, ó. E a Leila pôs a boca hoje, falou que ele não foi homem pra ir no julgamento, né? Falou que ela fez um videozinho apenas pra se defender. E o Dudu, que era esperado no Parque Antártica, no Palestra Itália, no próximo domingo, parece que não vai estar presente no reencontro com o Palmeiras, a não ser que o jurídico do Atlético Mineiro consiga um efeito suspensivo, não é, cara? Você vai derrubar esse Não foi homem, não foi? Vai derrubar o programa. E não foi E ele não foi no julgamento, ele mandou um vídeo lá. E a cara da Leila depois do vídeo, cara, mas assim, tá certo. Atacante Dudu falou do Atlético bobeira, Mineiro. Suspenso por 6 jogos e não pega ainda tem uma multa, hein? Tem uma multa de 90 mil, se não me engano. 90 mil reais. Pelas ofensas. Tá certo. Leila foi lá. Tá certo, foi lá, falou que internet, rede social não é terra sem lei. Tudo que você publica, você tem uma responsabilidade sobre isso. Entendeu? Aí, todo mundo sabe o que significa a sigla que ele colocou lá, as iniciais que ele colocou lá. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Aí vai querer, é a mesma coisa do cidadão que põe PQP. Todo mundo sabe o que é. Sim. Entendeu? Aí o outro lá, não, mas não era isso. Tava dizendo, vai no Cruzeiro, que não... Vou trabalhar no Cruzeiro. Deus, que isso, ô, Dudu. Que isso, vai. Nem no Cruzeiro você trabalhou, cara. Foi juvenil, pior que é verdade. Foi juvenil, foi inocentão, o que aconteceu? As emoções, elas precisam, quando afloradas, serem colocadas num potinho e guarda esse potinho pra você, velho. Não vai pra rede social achar que você vai estar arrasando. Principalmente isso acontece muito no ambiente corporativo. Quando o cidadão discute com o outro, vai lá pra rede social. Eu odeio trabalhar com gente infantil. Quem é infantil? Você ou ele que foi lá na rede social e postou? Sim. Sabe, as pessoas ultimamente se sentem no direito de ir pra rede social e falar tudo. Aí pessoalmente não falam nada. Aí chega na hora H, o que é? Não, eu só quis dizer que vou trabalhar no Cruzeiro. Tá certo, tem que condenar mesmo. Esse negócio de terra sem lei, para com isso. Bom, 4h50. O ouvinte mandou aqui esse Chaive, por isso que eu sou fã. Pois é, meu amigo, ele quase derrubou a gente aqui, hein? Lucas Breno. Até agora, me explica aí. Daqui a pouco eu explico. Daqui a pouco eu explico. Fica na paz. O Lucas Breno tá dizendo aqui, ó. Quero mandar o placar do jogo. Ô, Lucas, fica à vontade. Só mandar aqui no WhatsApp. Pô, tamo à vontade. Seu nome aqui. E placar do jogo. O ouvinte tá dizendo, se prepara que segunda-feira vai ter bastante discussão. O Daronco vai apitar o jogo amanhã. É o Daronco amanhã? Se Daronco, só tem esses árbitros, né, no Brasil. Só tem Daronco, só tem Braulio. Wilton Pereira Sampaio, só isso também. Não, mas agora estão dando oportunidade pro Ramon Abate Abel. Que, aliás, se ele tivesse... O Ramon Abate Abel, o nome verdadeiro dele é Caim, né? Nossa, vai mais uma mensagem. Mais uma mensagem. Pelo amor de Deus. Eu acho que era melhor ter cadê o cabelo pra salvar a gente? Meus vouchers que eu ganhei da última vez aí no palpitão premiado, já acabaram. Sério? Então, tô precisando ganhar de novo. Meu palpite aí vai 0-0. Mas vai devagar aí, velho. Acabou de ganhar, já quer ganhar de novo? Anderson Daronco apita. Eu quero ver o VAR, eu gosto do VAR. Daniel Nobre Bins. Esse eu não conheço, não. É parente do Mr. Bins vai trabalhar no Morumbis. Bins no Morumbis. Vai nesse caminho, porque se você ficar igual o outro, uma hora vai cair esse programa Essa inteiro. sexta tá difícil, viu, amigo? O ouvinte mandou mensagem aqui pra gente, ó, o Guimar. Eu acho que é Guimar. Guimar Cláudio de Campinas. 2-1 pro São Paulo. 2-1 pro Corinthians, o Guimar mandou. Não, Arena, 2-1 São Paulo. Esse é o JP de Moraes. O Guimar falou 2-1 pro Corinthians. Ainda bem que você tá atento, hein, Lupe? Fez uma aí, hein? Quem vence o jogo, Chaibe? Eu quero a sua opinião do Majestoso. Eu acho que o Corinthians vai vencer esse jogo fora de casa, vai complicar a situação do São Paulo. O São Paulo tá pressionado. O Corinthians teve uma vitória contra o Ceará, apesar dos desfalques lá no Ceará, mas agora com a volta do Memphis aí, principalmente do Memphis, eu acho que o Corinthians vai surpreender o tricolor paulista, viu? O que você acha, Lupe? Tô achando que mesmo o Corinthians se dando bem contra o São Paulo, lá no Morumbis, vai dar São Paulo.
André Silva vai ser o cara do jogo. São Paulo 2-0. Aliás, o São Paulo, que se perder, pode terminar a rodada na zona de abaixamento, hein? Segundo o Fábio Scheib, né? O São Paulo tá lá na... São Paulo na porta da zona. É o porteiro da zona. O porteiro da zona. O São Paulo, ele pode terminar a rodada não só dentro da zona de abaixamento, mas na 18ª posição, que é pior ainda, hein? Sim. Mas eu acho que o São Paulo amanhã vai ganhar. Apoio da torcida, pressionado. O São Paulo vai ganhar. André Silva. Só o ouvinte aqui mandou, o Guimar, desculpa aí, velho, eu li o de cima e na hora foi o placar 2-1. Eu corrigi ele, viu, Guimar? Mas é 2-1 pro Corinthians. Mas foi a primeira vez que eu errei placar aqui que os ouvintes mandam. Pode ter certeza que foi a primeira vez. Pode pôr o ouvinte aí pra você ver, o Bolacha. Ele concordando que eu li certo o placar. Foi a primeira vez. Acontece, né? Boa tarde, pessoal da CBN. Aqui é o Valmir de Hortolândia. Oi, Eliel, você leu errado o placar lá. Eu falei 1-0 pro São Paulo. Mais um, ó. Mais um. E o Dudu foi condenado? Foi. Dito isso, o Palmeiras não tem Mundial. A cara do Scheib lá. Pegou o Fábio Scheib de calça curta, hein? O Donizete mandou aqui São Paulo 2, Corinthians 0. Donizete o Pantera? Não é esse, não. Eu não vou esquecer aqui agora de ler as mensagens corretamente aqui dos ouvintes, hein? Isso é muito bom. 99186, tem muita gente que quer palpitar, mas não conseguiu anotar o número. Ó, você tem 6 minutos para isso. Valendo duzentão do Giovanetti. O DDD é 19, e aí você vai mandar mensagem do seu nome e o placar pro 9. Anota aí que eu vou falar, você tem 6 minutos. Vou falar o telefone aqui do WhatsApp para você participar, tá bom? DDD 19 9. É importante falá-lo porque muita gente não consegue anotar quando a gente fala muito rápido, entendeu? Quer que eu fale? Então, fala você. O DDD é o 19. Isso. 9. Tem que colocar um 9. Tem que colocar o 9 antes. É isso aí. 9 9186. É importante falar o telefone pra galera que não conseguiu anotar. Claro. Nós falamos rápido. E o 6 é o 6. Então é 19, né? O código de área é 9. E pelo YouTube, não pode? Pode também. Claro, Bem lembrado. Ainda bem que você lembrou, quase que eu esqueço aqui. Vai. Qual é o telefone mesmo? Desculpa, é 19 o código de área, 99186. Mas tem que ser mensagem. Né? Tem que ser mensagem. Porque exatamente. Ele não pode mandar áudio. Bem lembrado. Beleza? Bem lembrado. Vamos lá. Mas não falamos o número. Qual o número? 99186. 19 o código de área. Bem lembrado. 99186 9050. 70. Não, é 9070, é verdade. E se o cara começar a receber errado lá? Arena CBN. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Hora do vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. IGA há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E o Brasil venceu o Japão por 3-0 pela Liga das Nações. A Argentina perdeu mais uma, hein? 3-1 para os Estados Unidos em cima dos hermanos. França venceu Cuba 3-2 e a Sérvia fez 3-0 na Ucrânia. Próximo jogo do Brasil acontece amanhã, sábado, 3:30 da manhã, contra a Turquia. A luta contra o mosquito não para e o maior perigo pode estar dentro de casa. Precisamos de todos para eliminar os criadouros. Verifique e limpe regularmente qualquer recipiente que acumule água, como vasos de plantas, bandejas de geladeiras, calhas, potes de águas dos animais, garrafas e ralos abertos. Atenção também para a limpeza de quintais e áreas externas. E se identificar algum criadouro no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. A luta contra o mosquito não para e é um compromisso de todos nós. Iniciativa IPTV. A Unimed Campinas entende que Arena CBN.
4h58, os derradeiros palpites estão chegando aqui. Boa tarde, 2x2, Rui de Hortolândia. Aliás, audiência em Hortolândia, hein? O pessoal de Hortolândia, arruma um boteco bom pra nós apresentar o programa sexta-feira que vem, direto aí do boteco em Hortolândia. Sim. Manda pra nós aí. Corinthians 3x1 pro São Paulo. A Silviane quer que manda um abraço pra mãe dela, mas qual o nome da mãe? Silviane? Então um abraço pra Silviane. José Martins de Sumaré 6x0. Ana Maria São Paulo 1x0. E o ouvinte tá mandando Bruno Oliveira 2x0 pro Timão. Outro que participou aqui, São Paulo 2, Corinthians 2. É o ouvinte do final 0214. Vai ser um bom jogo 2x2, Rodolfo Nóbrega. E o outro aqui, Giovanni Cigano, tá dizendo, mandou o palpite dele em áudio, já a gente vai ouvir. A Sandra de Campinas, oi meninos, que bom que o Eliel está aí hoje para animar o programa, que está sem o Carlão e o Cabelo. Pô, mas tem o Lupe e o Chaibe que animam muito mais do que eu. Não, a gente é desanimado. Obrigado, eu e o Chaibe junto não anima nem uma festa de criança. Não, o Chaibe anima, com certeza. Ele e o seu minoxidil. 4h59, põe o áudio do sarcófago de fundo aí. É um jogo importante para Ponte Preta e era um adversário amarelo. Você falou que 23 mil torcedores? 23.930 pagantes. Olha o áudio aí, a gente já tá ouvindo. Já pode colocar no YouTube também, Sami, lá? Vamos lá, Lupe. Era Ponte quem, hein? Ponte Preta e Mirassol. Vamos ficar com um pouquinho do sarcófago pra... Só pra lembrar. Festa na arquibancada e no campo. Emoção à flor da pele. Arrepia, né? Emociona. A gente que é apaixonado por esse time. Uma torcida dessa tem que se emocionar, meu. Motivado, o time de Campinas é toda energia e vai pra cima do Mirassol. Dionísio de cabeça dá o primeiro susto. Claudinho chega mais perto no chute forte. Novamente Claudinho de calcanhar. Ele deixa Fabiano livre. O atacante bate cruzado e abre o caminho para o acesso à primeira divisão. Bom, esse jogo Ponte Preta e Mirassol, Campeonato Paulista, Série A2, não tem aqui. Na ficha técnica não tá, né? Não tá na ficha técnica, o Cabelo não me mandou. Ponte Preta 5, Mirassol 0, Fabiano aos 13, que é o Luiz Fabiano, e aos 28 do primeiro tempo, Piá aos 3, Claudinho aos 14, Mineiro aos 33 do segundo tempo. Ponte Preta 5, Mirassol 0. Com esse resultado, a Ponte Preta voltou à principal divisão do estado de São Paulo. Grande festa no Majestoso. Ô, saudade, hein? Macaquinha de resultados assim, de torcida lotando o estádio, hein? 5-1. Tem muito futebol nesse fim de semana, tem Ponte Preta jogando no sábado. 7h30. E Guarani na segunda, com transmissão aqui da CBN. Assim que terminar o jogo da Ponte, tem o Majestoso também com Oscar Ulisses e, claro, o jogo do Palmeiras contra o Galo no domingo à tarde. Na segunda-feira a gente está de volta, obrigado a muitas participações, a centenas de participações que tivemos no Arena hoje, e segunda a gente volta para trazer o vencedor do palpitão. Saiu lá já, Bolacha? Dá tempo de falar que o Corinthians vai atropelar. Até lá, tchau!